Olá, irmãos e irmãs, bem-vindos ao nosso encontro da reflexão da Palavra de Deus. Hoje, dia 3 de agosto, segunda-feira, da 18ª semana do Tempo Comum. A primeira leitura é do profeta Jeremias, capítulo 28. E é uma leitura interessante. Lembra que semana passada Jeremias foi preso porque teve que ir à cidade de Jerusalém e profetizar o exílio, caso o povo não mudasse de vida, não se convertesse. Fez uma ameaça, uma maldição, vamos dizer assim, como a gente diz, né, sobre a cidade. E o povo ficou escandalizado. Como esse homem se atreve a falar mal do templo, do nosso rei, etc., e pronunciar coisas terríveis para acontecer. E prenderam a Jeremias. Hoje aparece outro personagem, um profeta chamado Ananias. E ele profetiza coisas boas, que daqui a 2 anos Israel estará livre do jugo, né, da Babilônia, Nabucodonosor será vencido, vai quebrar o jugo de Nabucodonosor, vão se recuperar as coisas que ele levou do templo, enfim, anuncia coisas boas. E Jeremias diz para ele, olha, que aconteça isso que você está dizendo, se for da parte de Deus, que aconteça. E o próprio Ananias liberta Jeremias desse jugo e deixa ele embora livre. Só que Deus aparece para Jeremias e fala, volta lá e fala para Ananias que eu não mandei ele falar nada daquilo e que não é verdade. Não? E que ele não foi em meu nome. Mais ainda, que ele vai morrer dentro de 1 ano, não? Irá morrer. Por que eu estou fazendo um resumo aqui da leitura? Para dizer que Jeremias fala a Ananias, olha, sabe qual é o critério de que uma pessoa foi enviada por Deus, fala em nome de Deus, é profeta da parte de Deus, se aquilo que ela anuncia se cumpre, se realiza. São Paulo vai colocar outro critério além desse. Se além de que aquilo que ele anuncia se cumprir, que ele, profeta, de alguma maneira manifeste a cruz, o sofrimento, que ele, para fazer a missão da parte de Deus, de alguma maneira participe também de um sofrimento, ou seja, porque senão parece que ser profeta, anunciar o nome de Deus, é ter vida garantida, é ter alguém que cobra minhas costas, não vou ter problema, não vou ter sofrimento, não. Às vezes ser profeta é aquele que sofre um pouquinho para fazer a vontade de Deus. Como Jeremias. Jeremias irá para o exílio com o povo, etc., sofrerá muito, será preso, enfim. É aquele que aceita que para fazer a vontade de Deus, aquilo que Deus me encomendou, aceita também sofrer, participar um pouquinho deste sofrimento. E aquilo que indica que um profeta é falso, é que aquilo que ele diz não se realiza. Mas aqui Jeremias, como anuncia algo para Ananias e se cumpre, então se vê que Jeremias é o profeta que falou da parte de Deus. Mas como ninguém escutou, ninguém quis se converter, porque ser profeta não é necessariamente anunciar coisas que acontecerão no futuro. A igreja, este tipo de profecia, abandonou muito cedo no início da igreja primitiva, porque causava muito problema, muita confusão, muita má interpretação. O que é ser profeta na vida das pessoas? É iluminar um pouco a história daquela pessoa, e que se ela abandona a sua má conduta, se corrige, se converte, vive segundo os mandamentos de Deus, Deus quer fazer o bem. Deus não quer o mal. Se vocês lembram, Jeremias ameaça a cidade de Jerusalém, mas Deus disse ao profeta, se esse povo te escuta e muda de vida, eu não vou fazer aquilo que eu ameaço fazer. É mais ou menos isto. O profeta é aquele que dá uma luz na vida da pessoa, para que ela saiba que se ela está dentro da vontade de Deus ou fora, e tenha a oportunidade de mudar, de se converter, porque Deus lhe quer dar graças, quer lhe ajudar, enfim, quer ser um Deus benevolente. Não significa que eu não vou experimentar a cruz, combates, lutas, sofrimentos, mas sei que Deus está comigo, que Ele me ajuda, que eu estou no caminho de Deus. A minha vida começa a ter um fruto, porque começo a caminhar
pelos caminhos de Deus. Então, ser profeta hoje na vida de alguém é iluminar, é chamar aquele à conversão, é ajudá-lo a sair da vida fora do caminho de Deus, para que ele caminhe em Deus, colocando a sua vida em Deus. O evangelho de hoje é de São Mateus, capítulo 14. O evangelho deste domingo foi a multiplicação dos pães. E era capítulo 14, nós fomos até o versículo 21, agora começamos o versículo 22. Jesus, depois de dar de comer aquela multidão, multiplicou pães e peixes, e de despedir a multidão, faz com que os discípulos entrem na barca, obriga-os para atravessar o mar e esperá-lo na outra margem. E Jesus sobe uma montanha e fica só. Aqui já o Evangelho nos ensina algo muito importante. Jesus precisava, ele tinha momentos de solidão, ele e seu Pai, de oração, de intimidade, longe dos discípulos, longe da multidão, longe da massa, momentos de intimidade. Nós, claro que queremos que acabe a pandemia para voltar às celebrações, missas presenciais, todo mundo podendo ir à igreja, rezar, fazer as nossas orações comunitárias. Porém, temos que também ter vida interior, intimidade, vida espiritual, momentos de interioridade, de oração pessoal, só a só com Deus. Porque como Jesus fazia, e era fundamental. Para ele, Jesus, imagina para nós. Então, espero que a gente aprenda de verdade também a ter momentos de solidão e de oração pessoal com o Senhor. Mas depois, os apóstolos no meio do mar experimentam que vem uma tempestade, vento, é noite, madrugada. Imagina o pavor, você remar no mar pela noite, madrugada, que já deve ser uma visão apavorante. Ainda vem uma tempestade de vento, mar revolto, e no meio da madrugada, eles veem uma figura que caminha sobre o mar. E aí ficam apavorados, estar perdido, achando que era um fantasma. Não? Eu sempre brinco, se mulher grita histérica, imagina homem. Devem ter feito um escândalo danado. E Jesus acalma os discípulos, não tenham medo, sou eu. E Pedro disse, é tu, Senhor, manda que eu caminhe sobre as águas. Jesus diz, vem. E Pedro começa a caminhar sobre as águas. Porém, quando vê o vento, sente medo e afunda. A água, na Escritura, é sempre sinal ou de vida, rega a plantação, não sei, para mim tomar banho, higiene, para tomar água faz bem, aumenta a umidade do ar para minha respiração, é algo de vida. Porém, também a água é sinal de morte. Quando vem uma enchente, uma enxurrada, uma coisa, é terrível, causa morte, não? Deslizamentos, enfim. Aqui na Escritura, como sempre a água foi sinal, muitas vezes, de morte, símbolo da morte, quando o povo de Israel sai do Egito, tem na frente a morte, o Mar Vermelho, e atrás seus inimigos, os egípcios que os perseguem. O que faz Moisés? Abre caminho no meio da morte, abre o mar. Aqui Jesus, ele lembra um pouco este fato. Só que agora ele não abre o mar, ele caminha sobre a morte, que é a figura do mar. E nós, quando fazemos o que Pedro fez, olha para Cristo, enquanto caminha na direção de Cristo, confia e olha para Cristo, não olha para si mesmo, não vê a circunstância na qual ele está, ele caminha. Mas quando Pedro olha para si, para o vento, o mar, afunda. Por isso dirá Jesus a Pedro, homem fraco na fé. Nós, de verdade, temos fraqueza. Temos certos combates, certas dúvidas. Mas se queremos caminhar pela morte, as mortes existenciais da nossa vida, figura do mar, se olhamos para Jesus, para a cruz, para este Senhor que nos manda hoje caminhar sobre a morte, sobre a água, nós caminharemos. Isto é ser um ressuscitado. Ser um ressuscitado não é ter situações de morte, figura do mar, de sofrimento. Não. É experimentar que eu não só não afundo, a barquinha não vai afundar, mas que eu possa caminhar sobre as águas, sobre a morte. Quando Jesus entra na barca, o mar se acalma e os discípulos se prostram e dizem, verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Como reconhecemos que Jesus é o Senhor da nossa vida, se eu confiando nele,
não tirando os meus olhos dele, fixando os meus olhos nele, ele me faz caminhar sobre a morte, sobre as águas, para que eu tenha vida e vida em plenitude. E eu espero que o Senhor hoje nos ajude a ter esta confiança para vencer a morte, as mortes da nossa vida e caminhar sobre as águas, mas olhando para Ele, não sem Ele. Sem Cristo, o mar, tudo, os problemas, parece até que nos afundam, nos fazem não viver debaixo do medo. Cristo hoje quer arrancar todo o medo do nosso coração e nos ajudar a fazer a experiência pascal, caminhar sobre a morte, sobre as águas, que não significa, volto a insistir, não ter problemas, mas ter este poder da ressurreição de caminhar sobre a morte, ser um ressuscitado. Eu espero que o Senhor nos ajude, se a gente tem fé nele, olha para ele, fixo. E eu espero que o Senhor de verdade ajude a todos nós. Oremos. Bendito és tu, Pai Santo, pela tua bondade e pelo teu amor para conosco. Bendito és tu que no meio dos nossos problemas e dificuldades nos dá a capacidade de caminhar sobre a morte e sobre as águas. Ajuda-nos nunca a duvidar do teu amor, a olhar sempre para ti, a colocar a nossa confiança, a nossa esperança em ti. Ajuda-nos hoje a fazer esta experiência pascal. Isto pedimos por teu Filho, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até amanhã para o nosso encontro da reflexão da Palavra de Deus.